Os espíritos dizem que a vida é um grande caminho traçado entre escolhas e consequências. Nada nos acontece por mero acaso, e nada é absolutamente imposto. Cada passo que damos, cada decisão que tomamos, desenha o mapa invisível do nosso próprio destino. Mas se Deus é justo e soberano, por que nos permite errar? Se tudo tem uma causa, até que ponto somos livres para escolher o que vivemos? Existe realmente o livre-arbítrio, ou somos conduzidos por forças que não controlamos? Hoje, vamos ouvir o que os espíritos ensinaram a Allan Kardec sobre o livre-arbítrio, essa lei divina que une a liberdade humana à sabedoria de Deus. Kardec pergunta: o homem é livre para agir? Possui o livre-arbítrio de seus atos? Os espíritos respondem: tendo a liberdade de pensar, o espírito possui igualmente o poder de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas uma máquina, movida por forças alheias à sua vontade. A liberdade é o sinal da razão. Deus não criou autômatos, mas consciências capazes de decidir, aprender e transformar-se. É pelo uso dessa liberdade que o espírito progride, que amadurece através da experiência e que encontra o caminho da sabedoria. Cada pensamento é um ponto de partida, cada ação, uma direção tomada, e cada escolha, um reflexo daquilo que somos por dentro. Kardec indaga: o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Os espíritos respondem: a liberdade cresce à medida que a razão se desenvolve. A criança, ainda sem plena consciência, não é livre como o adulto que já distingue o bem e o mal. A liberdade, como a luz da aurora, nasce aos poucos. No início da vida, o espírito encarnado apenas desperta para o mundo, guiado pelos instintos e pela proteção divina. Mas, com o tempo, o discernimento se amplia e a alma começa a compreender que cada ato traz consigo uma consequência. A verdadeira liberdade é fruto da consciência. E quanto mais o espírito conhece as leis divinas, mais responsável se torna por suas escolhas. Kardec questiona: as tendências instintivas que o homem traz ao nascer não influem sobre seus atos? Os espíritos respondem: influenciam, sem dúvida, mas não o dominam. O espírito conserva sempre a vontade e pode resistir às más inclinações. As tendências que trazemos de outras vidas são como ventos que sopram em direções contrárias. Podem nos impulsionar ou nos deter. Tudo depende de como manejamos o leme da vontade. Ninguém é prisioneiro do próprio passado. Cada existência é um novo capítulo em branco, onde o espírito pode reescrever sua história. A vontade é o instrumento sagrado que Deus concede à alma para libertar-se dos erros antigos e conquistar novas virtudes. Kardec pergunta: essas predisposições instintivas não seriam um obstáculo à liberdade? Os espíritos respondem: são provas que o espírito deve vencer. Quanto maior a resistência, maior o mérito. O desafio é a escola do espírito. Cada impulso vencido é uma lição aprendida. A luta interior é o campo de batalha onde o livre-arbítrio se fortalece. A liberdade não consiste em fazer tudo o que se deseja, mas em escolher o que é certo, mesmo quando o errado parece mais fácil. O espírito que domina a si mesmo torna-se o verdadeiro senhor do próprio destino. Kardec pergunta: a perturbação das faculdades mentais tira do homem o livre-arbítrio? Os espíritos respondem: aquele cuja inteligência se encontra perturbada por qualquer causa já não é senhor do próprio pensamento. Por isso, enquanto dura a alienação, perde também a liberdade. Mas quando o espírito está em estado normal, é sempre livre de seus atos.
A liberdade nasce da razão, e a razão é o espelho da alma. Quando a mente está desequilibrada, o espírito experimenta uma pausa em sua responsabilidade. Deus, que é justo e compassivo, não julga o doente pela mesma medida do homem consciente. O livre-arbítrio exige lucidez, e a lucidez é o campo em que o espírito escolhe e aprende. Mesmo quando a inteligência se turva, a essência do ser permanece intacta, aguardando o instante de reencontrar a luz. Kardec indaga: a embriaguez pode servir de desculpa para os atos repreensíveis? Os espíritos respondem: não, porque o homem se privou voluntariamente da razão para satisfazer paixões materiais. Em vez de uma falta, comete duas: a de ter se embriagado e a de ter praticado o ato condenável. A liberdade é também responsabilidade. Privar-se da razão é apagar temporariamente a luz que guia o discernimento. O homem que se entrega ao desequilíbrio consciente não é vítima, mas autor de suas próprias sombras. Deus não castiga, mas permite que o erro o ensine. E quando o arrependimento chega, o espírito compreende que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas o que se deve. Kardec pergunta: no homem primitivo, qual predomina, o instinto ou o livre-arbítrio? Os espíritos respondem: predomina o instinto, o que não impede que o homem haja com liberdade em certas circunstâncias. Como a criança que cresce, o espírito aplica a liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. No início de sua jornada, o espírito é guiado pelo instinto, a forma mais simples e pura da sabedoria divina. O instinto é a mão de Deus, conduzindo a criatura que ainda não sabe pensar por si mesma. Com o tempo, porém, a inteligência se expande e o instinto cede lugar à escolha. A liberdade floresce como a aurora que sucede à noite, lenta, suave, inevitável. E à medida que o espírito aprende, o instinto se transforma em consciência e o dever em amor. Kardec questiona: a posição social constitui obstáculo à liberdade dos atos? Os espíritos respondem: sem dúvida, o mundo tem suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas deixa ao homem a responsabilidade do esforço que faz para vencer os obstáculos. Cada condição humana é uma prova e uma oportunidade. A riqueza, a pobreza, o poder ou a limitação não são prisões, mas lições. O mérito do espírito não está no lugar que ocupa, mas na maneira como age dentro dele. Deus pesa o esforço, não a aparência. E aos olhos do Criador, é mais meritório o pobre que resiste à tentação do que o rico que se deixa dominar pelo orgulho. A liberdade espiritual não depende da posição que temos no mundo, mas da retidão com que usamos o poder de escolher. Kardec pergunta: há fatalidade nos acontecimentos da vida? Os espíritos respondem: a fatalidade não existe senão na escolha das provas que o espírito faz antes de encarnar. Mas durante a vida, conserva o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, sendo sempre senhor de si mesmo, para ceder ou resistir. Só as provas físicas são inevitáveis. As morais dependem do modo como o espírito as enfrenta. Antes de nascer, o espírito contempla o caminho que o aguarda e escolhe as experiências que o farão crescer. Não é Deus quem impõe a dor, é o próprio espírito quem aceita a lição. Mas uma vez encarnado, é livre para reagir. Pode enfrentar a prova com coragem e fé, ou revoltar-se e prolongar o sofrimento. A fatalidade está no fato de nascer e morrer, mas o modo de viver entre esses dois extremos é escolha de cada alma. Assim, o destino é o cenário e o livre-arbítrio, o movimento do ator dentro dele. O espírito é como um jardineiro que retorna ao mesmo campo para cultivá-lo. As pedras e espinhos do terreno são as provas que escolheu,
mas a forma de lavrar, semear e colher depende de sua vontade. O sol e a chuva vêm de Deus, mas o fruto nasce do esforço de quem trabalha com amor. O livre-arbítrio é a assinatura de Deus em cada consciência. É o dom que nos permite criar o bem, corrigir o erro e recomeçar infinitas vezes. A liberdade é sagrada, e cada escolha, uma semente lançada no jardim da eternidade. Hoje, colhemos o que plantamos ontem. Amanhã, colheremos o que semeamos agora. Por isso, nunca é tarde para mudar o rumo. Basta uma decisão justa, uma escolha feita com amor, para que todo o destino se renove. Os espíritos dizem que a liberdade é o caminho mais belo da alma em direção à perfeição. Nenhum destino é prisão, é apenas um roteiro de aprendizado. Se esta mensagem falou ao seu coração, lembre-se, a cada instante, Deus lhe oferece a chance de escolher de novo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa reencontrar a esperança. E participe da nossa série Os Espíritos Respondem. Deixe nos comentários qual pergunta ou tema do Livro dos Espíritos você gostaria de ver nos próximos episódios. A sua sugestão pode inspirar o nosso próximo vídeo. Que a luz da liberdade e da fé ilumine cada passo da sua jornada.